Maurício Barbieri e Pedro Raul fazem entrevista coletiva falando sobre o jogo de amanhã. A bola rola às 9h30 da noite contra o Inter de Miami. Vamos esclarecer também o horário do jogo, que é uma confusão entre torcedores perguntando se o jogo é 9, 9h30, já que a Casa TV abre o sinal às 9 da noite. Vamos falar também de um goleiro que, segundo a imprensa francesa, está a vias de fechar com o Vasco da Gama e disputar a posição com o Ivan. Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco pela cidade com o apoio do nosso Vasco. O Vasco Connection. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos tem vez. Bom, sexta-feira de feriado de São Sebastião, feriado para os moradores do município do Rio de Janeiro, outros municípios do estado do Rio e demais municípios no Brasil não é feriado, mas aqui é feriado. E lá na Flórida, onde o Vasco fez o último treino visando já a partida de amanhã contra o Inter de Miami. O Inter de Miami tem um acionista, o maior acionista, o ex-jogador do Master United da seleção inglesa, David Beckham. E eles foram, o técnico vascaíno e o camisa 9 do Gigante da Colina foram escalados para atender a imprensa internacional. Acho que na imprensa brasileira só deve estar o Fábio Azevedo, já que a maioria que tem condição de ter patrocinador, não acharam interessante cobrir amistoso ou não puderam mesmo. Mas seja como for, eles foram atender a imprensa, tiveram até que ouvir o tradutor traduzindo a pergunta da maioria dos colegas que estavam lá. E o Maurício Barbieri falou sobre o foco do Vasco, que na verdade eles nem estudaram direito o Inter de Miami, que só os jogadores brasileiros que eles conhecem. Que o foco está no entrosamento, achar um modo ideal de o Vasco jogar. Veja. A gente obviamente não tem muita informação, conhece alguns dos jogadores, especialmente os brasileiros, o Giamota, o Gregory, sabe que tem uma defesa com uma boa estatura, uma defesa alta, uma equipe que tem um jogo um pouco mais vertical do que nós estamos habituados e do que o próprio River, que é a última equipe que a gente enfrentou. Mas nesse momento o nosso foco está no desenvolvimento da nossa equipe, da nossa maneira de jogar. Então a gente está aproveitando bastante a experiência de estar aqui. Para muitos dos jogadores que aqui estão, uma primeira experiência internacional, tem sido de muito aprendizado. E a gente espera que seja uma grande partida que o público possa apreciar. Também falou sobre no último jogo, na derrota para o River Plate, o Maurício falou sobre aquele time, um rascunho, não um time definitivo. Ele tentou esclarecer isso e falou por que esse time ainda não é o Vasco da temporada, só é um embrião do time que ele está pretendendo montar para a temporada. Veja. Sim, eu acho que eu não gostaria que ficasse marcada a palavra rascunho, né? Porque ela pode ter um tom ruim. Eu acho que foi uma primeira cara e a gente está buscando melhorar. É pouco tempo de intervalo de um jogo para o outro, mas a gente já foi a campo ontem e procurou fazer alguns ajustes. Também falou sobre as prós, que ele foi questionado, já que
a competição no calendário do futebol brasileiro já começou, os estaduais já estão em ação, ele poderia estar com o time principal aqui disputando o Cariocão e preferiu fazer um amistoso lá. Os benefícios dessa extensão da pré-temporada, vejam. Daquilo que a gente entendeu que precisa melhorar. E a ideia é sim que talvez de início tenham algumas mudanças, não muita coisa, a ideia é manter a base, mas pode ser que alguns jogadores que não iniciaram iniciem nesse jogo, faz parte desse processo que a gente falou de estar avaliando, de estar observando, de estar mudando e procurando variações e alternativas. Aí a pré-temporada, comparando com o time de amanhã, vai ser o mesmo. Maurício não descartou mudanças, aliás, disse que poderá ter, não falou de nomes, mas a gente acredita que o Ivan terá a oportunidade no gol. Ele que veio para ser titular, em tese titular, não jogou na derrota contra o River Plate. O Jair poderá começar jogando, até mesmo o Alex Teixeira poderá, entrar no decorrer da partida. Ele falou sobre as mudanças e o foco no entrosamento da equipe mesmo. Além disso, o Maurício Barbieri também falou sobre estar aberto para mudanças, vai avaliar o time e que puder ser consertado, mudar, ele irá fazer. Vejam. Possível artilheiro foi contratado exatamente para isso. Pedro Raul falou sobre jogar a experiência, jogar na Flórida, onde tem uma imensa comunidade brasileira, inclusive muitos torcedores vascaínos, vejam. E também a ansiedade de fazer o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Ele teve a oportunidade no jogo contra o River Plate, mas desperdiçou a chance. Ele não escondeu a frustração e agora ele fala sobre a ansiedade de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, veja. E depois de falar em ansiedade, o Vasco não está parado no mercado, está se movimentando, inclusive a imprensa francesa crava que o goleiro Léo Jardim está de malas prontas para vir para São Januário, que ele vai disputar esse jogo, que o líder, o clube dele lá da França, vai jogar e depois vai despedir os demais companheiros e vir para São Januário disputar a posição com o Ivan. Bom, como preza o jornalismo, tentamos, o Vasco tem a política mesmo de não falar de negociações em andamento ou iniciais. O Vasco só se pronuncia quando ela já estiver concluída. A staff do jogador também mantém silêncio sobre o assunto, não nega nem afirma. Mas seria uma boa, porque faz tempo que o Vasco não tem dois goleiros, que a torcida tem altas discussões que quem deveria ser titular. Acho que a última foi em 2000, no título brasileiro e da Mercosul, que o Vasco tinha o Elton e o Fábio. Depois dali, o Vasco teve só um único titular, como no caso na época do Martins Silva, mas não tinha um reserva à altura. Tudo indica com isso é que o Thiago Rodrigues, apesar de ter renovado, está de saída na staff dos jogadores, ainda procura clubes para ele, e assim que acertar
o Vasco deverá anunciar a saída do jogador. O Alexandre, que foi titular na derrota de 3-0 sobre o River Plate, deverá ser emprestado, assim como o Raos, que jogou ontem, né, no Vasco B, contra um empate de 1-1 com o Aldax, também deverá ser emprestado para ganhar quilometragem, minutagem em outro clube e depois voltar, quem sabe, já maduro e poder brigar por posição no gol vascaíno. É isso, galera. Até amanhã com mais um dia do Vasco. Da manhã a bola rola às 9h30 da noite. Está tendo confusão sobre o horário, muito torcedor está tendo confusão sobre o horário. É o seguinte, o jogo vai passar aqui no YouTube, na Caser TV. E eles já abrem a transmissão a partir das 9h da noite, a narração do Luiz, comentários do próprio Caser e do Juninho Pernambucano. Eles abrem a transmissão às 9h da noite, porém o jogo inicia mesmo às 9h30 da noite. Então é isso. Vasco e Inter e Miami, eles são mandantes do jogo. Inter, Miami e Vasco às 9h30 da noite. Então, até amanhã, análise de Vasco e Inter de Miami. E vamos esperar que o time tenha alguma evolução em relação ao jogo contra o River Plate. Placar final em si, eu não estou ligado, eu quero ver um time, um entrosamento melhor, né? A gente tem mais uma ideia como que o Vasco vai jogar ao longo da temporada. Até mais.